Meus irmãos, mais uma vez, boa tarde a todos, boa noite, graça e paz da parte do Senhor. Nós vamos iniciar nesse momento com oração. Oremos, ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Criador de todas as coisas, Deus bendito e eterno. Nós, ó Deus, nos dirigimos a Ti, Senhor, em oração neste momento. Nós queremos rogar, suplicar, Senhor, tua misericórdia, tua graça sobre nós. Nós queremos, ó Deus, pedir perdão pelos nossos pecados, Senhor, e no nome de Cristo Jesus, nosso único mediador, Salvador, Redentor, no nome dele, ó Deus, queremos te adorar, bendizer o teu nome, Senhor, porque reconhecemos que não há outro Senhor, não há outro Deus além de ti, digno de ser adorado. Entendemos, ó Deus, que para isso fomos criados, porque aprendemos que o fim principal do homem é glorificar a Ti, Senhor, e desfrutar de Ti para todo sempre. Para isso fomos criados, ó Deus, e especialmente recriados como novas criaturas em Cristo Jesus, para esse mesmo propósito. Bem dizer o Teu nome, te adorar, Senhor, hoje e para todo sempre. E é nisso que está, Senhor, a alegria e o deleite da nossa alma, na plena adoração do Teu nome, Senhor. E nós não encontraremos descanso, Deus, em outras coisas, senão somente em Ti. E entendemos que para isso, ó Deus, Tu criastes, todos nós. Nós, ó Deus, então, te rendemos graças, ó Deus, pela obra da Tua criação, pela obra da redenção em Jesus Cristo. Agradecemos a Ti, Senhor, por todas as Tuas bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Agradecemos pelo Teu Santo Espírito dado, derramado, ó Deus, sobre a tua igreja, Senhor. Te agradecemos por isso. Te agradecemos, ó Deus, porque tu és o Senhor dos exércitos. E todo esse exército das hostes celestiais são espíritos ministradores para aqueles que hão de dar a salvação. Somos gratos também por isso, Senhor, pela tua providência, ó Deus, em nos conceder tamanhas bênçãos espirituais, até mesmo hostes celestiais para servir o teu povo, servir a ti, Senhor, acima de tudo. Somos gratos a Ti, Senhor, pelo Teu Santo Evangelho, pela Tua palavra dada, inspirada pelo Teu Santo Espírito a nós. Somos gratos a Ti, ó Deus, é, pela obra da providência, Senhor, pela semana que passou, Senhor, cada dia, cada momento, o Senhor nos guiar, nos abençoar, ó Deus, em nosso trabalho, com relação à saúde, moradia, o alimento de cada dia, as nossas vestes, tudo que temos, do que somos, ó Deus. Ó Senhor, dependemos de Ti, sabemos disso, ó Deus. Portanto, confiamos em Ti, esperamos em Ti e Te agradecemos, ó Deus, por tamanhas bênçãos, ó Deus, que o Senhor dá a todos nós. Ó Senhor, como não Te adorar, como não Te render graças, ó Deus, por tamanhas obras grandiosas, gloriosas na minha vida, da minha família e da vida de cada um dos irmãos aqui, Senhor, presentes. E de todos aqueles, ó Deus, em todos os lugares, Senhor, de toda a tua igreja, todo o teu povo. Nós te adoramos, ó Deus. Nós te bendizemos hoje e queremos fazê-lo para todo sempre. E esperamos, ó Deus, o grande dia no qual todos nós aqui, Senhor, juntos com todos os santos, todos os eleitos e com as miríades de anjos, ó Deus, te adoraremos, ó Deus, prostrados diante do teu trono, rendendo graças a ti para todo sempre, louvando e engrandecendo o teu nome. Porque, ó Deus, tu és digno de toda honra, glória e louvor. Ó Senhor, nós pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas vezes que nos esquecemos das suas gloriosas bênçãos, meu Deus. Queremos pedir que o Senhor continue nos abençoando cada vez mais, abençoando a tua igreja, o teu povo, dando a nós, ó Deus, entendimento espiritual da tua palavra, entendimento espiritual acerca da tua providência, Senhor. Nós queremos, ó Deus, te
rogar e pedir que o Senhor ilumine cada vez mais o nosso entendimento, o nosso coração, para entendermos cada vez mais, compreendermos cada vez mais com todos os santos qual a altura, a largura, profundidade do teu amor que excede todo o entendimento, para que em ti nos alegremos, em ti nos gloriemos, ó Deus, porque aquele que gloria-se somente no Senhor. E é isso que desejamos, pedimos, ó Deus, a ti. Pedimos que o Senhor abençoe as nossas vidas, dando-nos, ó Deus, entendimento espiritual cada vez mais, ó Deus. Cada vez mais alegria em ti, cada vez mais vontade e desejo de te adorar, Senhor. Cada vez mais desejo a vontade de estar entre os irmãos, nos santos, juntos com os santos que estão na terra, como diz Davi, neles está todo o meu prazer, Senhor. É isso que desejamos. Então nos dê graça, Senhor, nos dê sabedoria, nos dê forças, nos dê ânimo, nos dê recursos, ó Deus, para que tenhamos igrejas, plantar igrejas, ó Deus, para que juntos, pessoalmente, possamos, ó Deus, adorar teu nome, teu santo nome, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, concede-nos isso. Concede-nos, ó Deus, força, concede-nos, ó Deus, ânimo, concede-nos, ó Deus, as tuas bênçãos, Deus. Pedimos que o Senhor abençoe toda a tua igreja, Senhor, em todos os lugares, todos os nossos irmãos em Cristo, no Brasil, também nos outros países, ó Deus. Abençoa os irmãos em todos os lugares deste mundo, onde há dificuldades, perseguições, ó Deus, lutas. Abençoa os irmãos do Brasil, os irmãos lá do Nordeste, especialmente, mas os irmãos também de Minas, de São Paulo, todos os estados, ó Deus, que, ó Deus, haja igrejas em todos esses lugares. Os irmãos, ó Deus, em outros países, os irmãos de Angola, de Moçambique, que têm também entrado em contato conosco, conversando. Abençoa a tua igreja nesses lugares, ó Deus. Em todos os países também, onde há o teu povo. Abençoa, Deus, aqueles que estão cansados, aqueles que estão enfermos, ó Deus, aqueles que estão passando por lutas, dificuldades com relação ao trabalho, ó Deus. Abençoa todos estes, ó Deus, todos nós. Abençoa a tua igreja. Ó Deus, nesse dia, o dia do Senhor, possamos ser lembrados, ó Deus, da eternidade, das coisas espirituais, das coisas do Senhor. Nela meditarmos, ó Deus, e que nela sejamos, ó Deus, encorajados, ó Deus, em todas essas coisas, para a glória do teu nome, Senhor. Que o Senhor conceda, Senhor, todos nós, essas bênçãos para a glória do teu nome. Teu nome seja engrandecido, Senhor. O teu nome seja exaltado e o teu povo abençoado, Senhor, por ti. Todos nós e todas as nossas famílias. Ó, Senhor, nós te pedimos todas essas coisas, ó Deus, rogando também que o Senhor abençoe esse momento que estivemos aqui, cântico, a leitura da tua palavra, exposição da tua palavra. Os nossos corações sejam, ó Deus, alcançados por ti, sejamos abençoados ricamente. Senhor, nós oramos, te louvamos, pedimos todas essas coisas para a glória do teu nome e pedimos no nome do Senhor Jesus, nosso único Senhor e Salvador. Amém. Amém. Meus irmãos, nós vamos fazer a leitura no livro dos Salmos, dando continuidade à leitura sequencial, leitura contínua. Estamos no Salmo de número 18. Salmo de número 18. Nós leremos a partir do verso número 1, todo o Salmo, nós leremos. Salmo 18. Diz assim a palavra do Senhor. Salmo 18. Para o músico mor, salmo do servo do Senhor, Davi, o qual falou as palavras deste cântico ao Senhor no dia em que o Senhor o livrou de todos os seus inimigos e das mãos de Saul, e disse: Eu te amarei, ó Senhor, fortaleza minha, o Senhor meu rochedo, e meu lugar forte, o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação, meu alto refúgio. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor.
e ficarei livre dos meus inimigos. Tristezas de morte me cercaram, e torrentes de impiedade me assombraram. Tristezas do inferno me cingiram, laços de morte me surpreenderam. Na angústia invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Desde seu templo ouviu a minha voz, e aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a tua face. Então a terra se abalou e tremeu, e os fundamentos dos montes também se moveram e se abalaram, porquanto se indignou. Das suas narinas subiu fumaça, e da sua boca saiu fogo que consumia. Carvões se acenderam dele. Abaixou os céus e desceu, e a escuridão estava debaixo de seus pés. E montou no querubim e voou, sim, voou sobre as asas do vento. Fez as trevas seu lugar oculto, e o pavilhão que cercava era a escuridão das águas e as nuvens do céu. Ao resplendor da sua presença, as nuvens se espalharam, e a saraiva e as brasas de fogo. E o Senhor trovejou nos céus. O Altíssimo levantou a sua voz. E houve saraiva e brasas de fogo. Mandou as suas setas e as espalhou. Multiplicou raios e os desbaratou. Então foram vistas as profundezas das águas e foram descobertos os fundamentos do mundo. Pela tua repreensão, Senhor, ao sopro das tuas narinas. Enviou desde o alto e me tomou, tirou-me das muitas águas. Livrou-me do meu inimigo forte e dos que me odiavam, pois eram mais poderosos do que eu. Surpreenderam-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi o meu amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me porque tinha prazer em mim. Recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça, retribuiu-me conforme a pureza das minhas mãos. Porque guardei os caminhos do Senhor, e não me apartei impiamente do meu Deus. Porque todos os seus juízos estavam diante de mim, e não rejeitei os seus estatutos. Também fui sincero perante ele, e me guardei da minha iniquidade. Assim que retribuiu-me o Senhor conforme a minha justiça, conforme a pureza de minhas mãos perante os seus olhos. Com o benigno te mostrarás benigno, e com o homem sincero te mostrarás sincero. Com o puro te mostrarás puro, e com o perverso te mostrarás indomável. Porque tu livras o povo aflito e abaterás os olhos altivos. Porque tu acenderás a minha candeia. O Senhor, meu Deus, iluminará as minhas trevas. Porque contigo entrei pelo meio de uma tropa. Com meu Deus saltei uma muralha. O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é provada. É um escudo para todos os que nele confiam. Porque quem é Deus senão o Senhor? E quem é rochedo senão o nosso Deus? Deus é o que me cinge de força e aperfeiçoa o meu caminho. Faz os meus pés como a das servas e põe-me nas minhas alturas. Ensina as minhas mãos para a guerra, de sorte que meus braços quebraram um arco de cobre. Também me deste o escudo da tua salvação. A tua mão direita me susteve, e a tua mansidão me engrandeceu. Alargaste os meus passos debaixo de mim, de maneira que os meus pés não vacilaram. Persegui os meus inimigos e os alcancei. Não voltei senão depois de os ter consumido. Atravessei-os de sorte que não se puderam levantar. Caíram debaixo dos meus pés. Pois me cingiste de força para a peleja. Fizeste abater debaixo de mim aqueles que contra mim se levantaram. Deste-me também o pescoço dos meus inimigos, para que eu pudesse destruir os que me odeiam. Clamaram, mas não houve quem o livrasse. Até ao Senhor, mas ele não lhes respondeu. Então os esmiucei como pó diante do vento. Deitei-os fora como a lama das ruas. Livraste-me das contendas do povo e me fizeste cabeça dos gentios. Um povo que não conheci me servirá.
Em ouvindo a minha voz, me obedecerão. Os estranhos se submeterão a mim. Os estranhos descairão e terão medo nos seus esconderijos. O Senhor vive, e bendito seja o meu rochedo, e exaltado seja o Deus da minha salvação. É Deus que me vinga inteiramente, e sujeita os povos debaixo de mim. O que me livra de meus inimigos, sim, tu me exaltas sobre os que se levantam contra mim. Tu me livras do homem violento. Assim que, ó Senhor, te louvarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome, pois engrandeci, pois engrandece a salvação do seu rei e usa de benignidade com o seu ungido, com Davi e com a sua semente para sempre. Amém. Irmão, Salmo 18, um salmo maravilhoso, salmo de Davi e, claro, um salmo é, um pouco longo, né? 50 versos. E, obviamente, aqui poderíamos tirar tantas coisas, né? Tantas, tantas e tantas lições para o povo de Deus. Mas esse não é o nosso objetivo no momento. Estamos expondo outro livro, não é? Mas queremos sempre destacar que os salmos, eles falam de maneira muito rica e muito profunda sobre Cristo. Então, é um salmo de Davi, mas Davi, ele é um tipo de Cristo. No final mesmo ele diz, olha, o Senhor ele engrandece a salvação do seu rei. É claro que Davi não está falando só de si mesmo, ele é inspirado pelo Espírito Santo, ele está falando do Messias, o seu ungido, usa de benignidade com o seu ungido. É claro que Davi também era ungido, mas a sua semente para sempre. E a semente dele, especialmente, é Cristo. Então, Cristo cantou os salmos, leu os salmos, estudou os salmos, Cristo cantou os salmos. E nós temos que muitas vezes ver os salmos também na perspectiva de Cristo, como que na primeira pessoa. Então, esse salmo é um salmo de Cristo. É um salmo de Davi, é um salmo de Cristo e é um salmo de todo o povo de Deus. Porque se é um salmo de Cristo, é um salmo nosso também, porque estamos conectados, ligados a Cristo, unidos a Cristo, a Cristo espiritualmente. Então há muitas lições desse sentido aqui. Mas uma que só queria destacar uma aqui no versículo, no trechinho aqui do versículo 19 ao 23, o Davi diz assim, olha, ele me livrou, o Senhor me livrou porque tinha prazer em mim. Não é isso que nós vemos lá quando Cristo é batizado? Tu és o meu filho amado, em ti eu me comprazo. Todo o meu prazer está em ti. Deus falando, né? O Pai sobre Cristo. E aí o salmista diz assim: recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça. Conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos. Ele diz ainda: não me apartei do meu Deus impiamente. Todos os seus juízos estão diante de mim. Não rejeitei os seus estatutos. Fui sincero, guardei-me da iniquidade. Então veja bem, quem fez isso por excelência foi Cristo. Ele andou perfeitamente nos caminhos do Senhor, não se apartando do Senhor, obedecendo. Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus, mas ele não era perfeito. Aqui nós temos um retrato de Cristo, da perfeição de Cristo, que nunca pecou. E aí, por causa disso, da justiça de Cristo, da obediência de Cristo, ele diz assim: assim que retribuiu-me o Senhor conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos perante os seus olhos. Deus, o Pai, ele retribuiu Cristo. Como que ele retribuiu Cristo? Lembra lá de Isaías 53? Ele verá o fruto, né, do seu trabalho e ele ficará satisfeito. Ele recebe um fruto do seu trabalho. Cristo recebeu um fruto. Em Hebreus, a carta aos Hebreus diz lá que ele suportou toda a contradição dos pecadores, toda a sua aflição, em vista a recompensa que ele teria. Cristo, né? Ele tinha em vista a recompensa. E quando você vai no livro de Apocalipse, o que que diz lá? Digno é o Cordeiro que foi morto. Ele é digno de receber o quê? Toda a honra, toda a glória e todo louvor, porque ele comprou para si mesmo homens, mulheres, povos, nações, de todos os lugares, todas as tribos, todas as línguas, ele adquiriu, ele comprou com o seu sangue. Então, ele recebeu a retribuição de Deus.
pela sua justiça, pela sua obediência. E nada mais é do que os eleitos de Deus. Os eleitos que tu me deste, ele diz lá no Evangelho de João, as minhas ovelhas. Então, lá na eternidade, foi feita uma aliança eterna que Deus daria a Cristo Jesus, um povo zeloso, escolhido, um povo eleito, zeloso de boas obras, como diz Paulo em outra passagem. E ele então recebe esses eleitos pela sua vida, pela sua justiça, pelo seu sacrifício. Aí você vendo aqui vendo isso, essa realidade aqui nesse salmo, você vai aqui agora no versículo 44, versículo 43, né? Ele diz assim, ó, 43: Livraste-me das contendas do povo e me fizeste cabeça dos gentios. Ó, Cristo agora é o cabeça. Um povo que não conheci me servirá. Veja, um povo que não era ali do povo de Deus, não era do povo de Israel, um povo estranho, um povo diferente, os gentios. Somos nós, irmãos. Lembra que Cristo disse que muitos viriam do Oriente, do Ocidente, e se assentariam à mesa, junto com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. Muitos viriam. Muitos creriam ainda no Evangelho, que não eram ali do povo de Deus, um povo de Deus no sentido de Israel, a salvação, vários profetas, Isaías, tantos outros profetas profetizaram isso. Um povo que eu não conheci me servirá. E ouvindo a minha voz, me obedecerão. Olha o versículo 44. Os estranhos se submeterão a mim, eles ouvirão a minha voz e me obedecerão. Você leu isso em João 10, né? As minhas ovelhas ouvirão a minha voz e elas me seguirão. Veja, você vê Cristo aqui, irmãos, em muitos versículos desse salmo, e você vê que não tem como. Por isso essa ideia que algumas pessoas têm, que o cristão ele se tornou salvo por causa da sua própria vontade, sua própria livre vontade, ou livre-arbítrio, e que ele pode até mesmo perder a salvação, não faz o menor sentido. Se fosse assim, toda a igreja você tem visto ao longo dos séculos, seria uma obra do homem, né? Uma obra do homem. E não tem como o evangelho falhar, a igreja de Deus falhar, porque essa igreja, ela é um presente de Deus, o Pai, para Cristo. Ele recompensou a Cristo pela sua pureza, pela sua justiça e pelo seu sacrifício. Digno é o Cordeiro pelo seu sacrifício. Como que o evangelho vai falhar? Como? Como que você vai se perder? Como as ovelhas dele vão se perder? Como isso é possível? Não é possível, irmãos. Nada pode nos separar do amor de Deus. Está em Cristo Jesus. Uma total loucura ou absurdo supor que os planos de Deus, que o presente de Deus para Cristo vai falhar. Nunca vai acontecer. Cristo não veio a esse mundo e viveu e morreu em vão. De modo nenhum, irmãos. De modo nenhum. Então, louvemos a Deus por isso. Louvemos a Deus, porque Deus, Ele é um Deus que é fiel à sua palavra, fiel às suas promessas. E que você, estando dentro dessa aliança, você pertence a Ele, a esse Salvador. Portanto, você jamais irá se perder. Muitas outras lições, irmãos, temos esse salmo, mas destacando essa, creia nisso. O Senhor engrandeceu a salvação do seu rei. Amém. Nós vamos agora cantar um salmo. Vou compartilhar aqui com os irmãos, a letra do salmo. O salmo 72. Salmo 72. 72a, melodia de Genebra. A letra está aqui na tela para os irmãos acompanharem. Nós vamos cantar aqui, mas também eu acredito que tem um áudio. Vou colocar o áudio também para os irmãos acompanhar. Salmo 72a. E você pode
refletindo o que nós acabamos de falar, do Salmo 18, também nesse salmo. Essa aqui também é uma oração, esse salmo, sobre o que Deus vai conceder a Cristo. E você pode pensar isso também no sentido escatológico, como todos, né, todo o plano de Deus vai se cumprir e que nosso desejo perdão, é esse o nosso desejo, que o domínio dele, o domínio do Senhor Jesus se estenda de mar até outro mar. Você ora por isso? Para que venha o reino do Senhor e sua vontade seja feita, se na terra como no céu? É o que está aqui também no Salmo 72. Então cantemos este salmo. Concede ao rei o seu Um momento, irmão, só voltar aqui do início. juízos, Um momento, parece que travou aqui. concede Concede ao ao rei rei o o seu seu juízos, justiça justiça ao ao filho seu, seu, para para que que julgue julgue com com justiça justiça teu teu povo, povo, ó ó Senhor. Senhor, que ele Ele julgue julgue teus teus aflitos aflitos com com equidade, equidade, ó ó Deus, Deus, ao povo os montes e colinas colinas, trarão justiça e paz. Julgue os aflitos dentre o povo, trazendo trazendo salvação salvação aos aos filhos filhos teus dos necessitados. necessitados e Esmague o esmague o opressor. Ó Senhor Deus, não te temente, temente, enquanto enquanto o o sol sol durar, durar, e e enquanto enquanto existir a a lua, lua durante durante as as gerações. gerações. Seja o O rei rei igual igual à a chuva chuva que que cai cai em em profusão profusão sobre sobre a a campina campina após após a a ceifa, ceifa, a a terra terra irrigar. irrigará. Florescerá Será então então o o justo justo durante durante os os dias dias seus, até até que que cesse de se haver lua, avelua, haja haja abundante abundante paz. paz. Que Que o o seu seu domínio domínio se se estenda estenda de de mar mar a a outro mar, mar, do do rio rio até até os os confins confins da da terra, terra, venha a venha governar governar os os habitantes habitantes do do deserto, deserto. venham Venham a a se se curvar curvar e e todos todos os seus seus inimigos inimigos hão hão de de lamber lamber o o pó. pó. Os Os reis reis de de Tarsis Tarsis e e das das ilhas ilhas paguem paguem tributo tributo ao ao rei rei e e lhe lhe ofereçam ofereçam seus seus presentes, presentes, reis reis de de Sabá Sabá e e Seba. Seba. Todos os Todos reis perante perante ele ele venham venham a a se se prostrar, prostrar, e sem seja ele assim tem servido servido por por todas todas as as nações. nações. A Ao pobre pobre acode acode quando quando clama, clama, e ao ao que que aflito aflito está, está, do do fraco fraco e e do do necessitado, necessitado, também também tem tem compaixão. compaixão. Dos indigentes Te salva salva a a alma, alma do do mal mal e e da da opressão, opressão, pois pois precioso precioso é o é sangue que dele dele perante perante os os olhos olhos seus, seus, e e viverá viverá
nosso Rei, sim, eis eis que que receberá receberá do do ouro ouro a ele a ele é dado, dado, do do ouro ouro de de Sabá, Sabá, e e oração oração continuamente continuamente em em seu seu favor favor farão, farão, e e o o nome nome seu seu diariamente diariamente a a ele ele bendirão. bendirão. Haja Haja fartura fartura em em sua sua terra, terra, que que chega chega ao mundo mundo lá, lá, até até o o cume das cume das montanhas, montanhas, de de tantos tantos cereais. cereais. Seja Seja qual qual libando plano sua floresce, messe, e e venham venham florescer florescer os habitantes da da cidade, cidade, e qual ao relva relva sobre o sobre o chão. chão. Eternamente Eternamente o nome dele e há há de de permanecer. permanecer. Assim Assim prospere prospere, pois seu nome, enquanto o enquanto o sol sol brilha, brilhar. que sejam Sejam nele nele abençoados abençoados todos todos os os homens, homens, sim, sim, seja seja chamado chamado de de bendito bendito por por todas todas as as nações. nações. O O Senhor Senhor, Deus seja bendito, o Deus Deus de de Israel, Israel, pois pois é só foi Ele quem opera, sim, os prodígios prodígios seus, seus, e que seu seu nome nome glorioso, glorioso bendigam sempre, sim, da a sua sua glória seja cheia cheia a na terra terra toda. toda. Amém. Amém, irmãos. Que as palavras deste salmo se cumpram para a glória de Deus, que nós tenhamos esse desejo de que assim ele prospere o rei, o seu nome, enquanto o sol brilhar, e que nele todos sejam abençoados. Sim, seja bendito por todas as nações. Amém. Quero convidar os irmãos a abrir a palavra do Senhor no livro de Cantares de Salomão, capítulo 4. Cantares de Salomão, capítulo 4. Nós leremos a partir do versículo 1 até o versículo 8. Cantares de Salomão, a partir do versículo 1 ao 8, diz assim a palavra do Senhor. Eis que és formosa, meu amor, eis que és formosa, os teus olhos são como os das pombas entre as tuas tranças. Teu cabelo é como rebanho de cabras que passam no monte de Gileade. Os teus dentes são como o rebanho das ovelhas tosquiadas que sobem do lavadouro, e das quais todas produzem gêmeos, e nenhuma há estéril entre elas. Os teus lábios são como um fio de escarlate, e o teu falar é agradável. A tua fronte é qual um pedaço de romã entre os teus cabelos. O teu pescoço é como a torre de Davi, edificada para pendurar armas. 1000 escudos pendem dela, todos broquéis de poderosos. Os teus dois seios são como dois filhos gêmeos da gazela, e se apacentam entre os lírios, até que refresque o dia e fujam as sombras. Irei ao monte da mirra e ao outeiro do incenso. Tu és toda formosa, meu amor, e em ti não há mancha. Vem comigo do Líbano, ó minha esposa, vem comigo do Líbano. Olha desde o cume de Amana
desde o cume de Senir e de Hermon, desde os covis dos leões, desde os montes dos leopardos. Amém. Nós vamos, irmãos, expor aqui um versículo, focar aqui em um versículo, é o versículo de número 8. Novamente, diz assim, o versículo 8: Vem comigo do Líbano, ó minha esposa, vem comigo do Líbano, olha desde o cume de Amana, desde o cume de Senir e de Hermon, desde os covis dos leões, desde os montes dos leopardos. Amém. Irmãos, relembrando o que nós tínhamos visto até então, nós estamos fazendo a exposição deste livro já mais de um ano, né? Mais de um ano, livro de Cantares de Salomão, e nós estamos no capítulo 4 já há algum tempo, né? E nós expusemos aqui do versículo 1 ao 7, e nós falamos que do versículo 1 até o versículo 5, o amado, ele está fazendo uma descrição acerca da sua amada, dizendo para ela quão formosa ela é, e falando as suas características físicas, como, por exemplo, seus olhos, as suas tranças, seus dentes, seus lábios, sua fronte, seu pescoço, os seus seios e assim por diante. Nós falamos sobre essas características físicas e como entendemos o livro como uma alegoria espiritual, como assim interpretavam nossos pais do passado. Nós vimos que essas características, nelas há algo que aponta para a espiritualidade, para a vida do cristão, também para a vida da igreja. Foi isso que vimos do versículo 1 ao 5. No versículo 6, falamos sobre a presença de Cristo, onde ele habita, que é onde há aqui orações, as orações do povo de Deus, que ele fala aqui o monte da mirra e o outeiro do incenso. Então, esse monte, o outeiro, é onde está o povo de Deus, que é na Bíblia chamado muitas vezes o Monte Sião, vários montes, né? Vários nomes relacionados a monte são mencionados nas Escrituras. E o povo de, isso é um símbolo do povo de Deus. Está lá em Hebreus, capítulo 12, quando ele fala ali do povo de Deus, num sentido mais espiritual. E no livro de Apocalipse, nós entendemos que, não apenas entendemos, está escrito literalmente, que o incenso nada mais é do que a oração dos santos, onde Cristo está, no meio da oração do seu povo, onde ele deseja estar ou habitar. Isso até a consumação dos séculos, até que refresque o dia e fujam as sombras. E no versículo seguinte, o versículo 7, vemos Cristo admirado com a formosura da sua igreja, do seu povo, dizendo: Tu és toda formosa, meu amor, em ti não há mancha. Então vimos que não há mancha no povo de Deus. Do ponto de vista da justificação pela fé, não há mancha. Na santificação, existe ainda esse processo de santificação até o crente ele chegar aos céus, onde sua alma será aperfeiçoada em santidade. Mas, do ponto de vista forense, o cristão está totalmente, completamente perdoado e não há mancha alguma, como nós vimos. E agora chegamos ao versículo 8, então, diante de tudo que foi falado desde o início, desde o versículo 1, nós vemos agora no versículo 8 o convite de Cristo para a sua esposa. O convite dele para estar com ele. Nós vemos também aqui o convite dele para sair de certos lugares, convite para sair dos altos aqui, das montanhas, como veremos. E por último, o convite de Cristo para a sua igreja, para o seu povo, para sair de lugares perigosos também. Vemos isso aqui, essas três coisas nesse versículo. Então, o convite de Cristo para a sua esposa, para que ela esteja com ele. O convite de Cristo para que ela saia de lugares altos. E também o convite para que ela saia de lugares perigosos. Então, é isso que veremos agora, né, conforme o Senhor nos guiar. Então, em primeiro lugar, irmãos, note aí comigo, veja o convite de Cristo, o convite do amado para a sua amada.
Então, depois de declarar todas essas coisas, desde o versículo primeiro, quão bela, quão maravilhosa é a sua esposa, é a sua amada, especialmente do versículo 1 ao 5, e depois dizendo onde ele habitaria e como ela é formosa, repetindo novamente o que está no versículo primeiro, é claro que agora ele deseja estar com ela. Ele convida a sua esposa para que ela esteja com ele. Ele diz então: vem comigo do Líbano, vem comigo, eu quero que você esteja comigo. Ele deseja estar com ela, ele admira a sua beleza e todas essas suas características, que espiritualmente falando são aprazíveis, prazerosas a ele. E é claro que ao admirar tudo isso, o seu desejo não poderia ser outro, a não ser esse: o desejo de estar com ela, o desejo de estar junto com ela, em comunhão com ela. Então ele diz: vem comigo do Líbano, ó minha esposa. Aqui, pela primeira vez, ele usa essa palavra. É a primeira vez que ele diz assim: minha esposa. Ele usa a expressão aqui, esposa. Ele deseja estar com ela, então, irmãos. Veja que é uma sequência lógica, né? Depois de declarar tudo isso, ele agora convida ela, chama ela: vem comigo do Líbano, vem, ó minha esposa. Vem, ó minha esposa. No versículo anterior ele disse: meu amor, e agora ele diz: minha esposa. Meus irmãos, isso aqui é uma doutrina importante aqui que nós temos. Cristo, ele deseja estar com o seu povo. Ele deseja habitar no meio do seu povo, ele deseja estar em comunhão com a sua igreja e com o seu povo. Ele deseja estar em comunhão com o crente em particular, o cristão em particular. Ele deseja isso. Os irmãos se lembram lá no Novo Testamento, como Cristo disse assim para os discípulos: eu desejei comer convosco esta Páscoa. Ele disse. Cristo, ele desejou, e eu creio que é um desejo grande, um desejo forte, um desejo ardente de comer aquela última Páscoa com seus discípulos. Ele disse: eu desejei muito fazer isso antes que padeça", ele disse. Antes que ele padecesse, antes que ele morresse, ele desejou estar com os seus discípulos. Então, essa é uma verdade das Escrituras. Cristo deseja estar com o seu povo, com a sua igreja. É por isso que no culto público, irmãos, Cristo está presente. Ele fala isso lá nas suas cartas às igrejas, em Apocalipse, capítulo 2 e 3, ele anda no meio da igreja, ele está no meio da igreja. Nós entendemos, inclusive, que ele canta no meio da igreja, de acordo com Hebreus, capítulo 2, versículo 22. Ele diz: cantarei, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Ele está no meio da igreja. Ele caminha no meio da igreja. E como já vimos aqui no início desse livro de Cantares de Salomão, que na ceia do Senhor, o banquete espiritual, Cristo está presente também na igreja. Especialmente ele se assenta conosco na mesa durante a ceia do Senhor. Espiritualmente, Cristo está conosco. Ele deseja, ele tem prazer estar no meio do seu povo, no meio da igreja. Isso que nós temos que ter em mente quando nós vamos cultuar a Deus. Você não vai se encontrar, irmãos. Nós não vamos apenas nos encontrar, irmãos, com os irmãos da igreja, né? Com os presbíteros, diáconos, o ministro da igreja e outros irmãos da igreja. A igreja não é um clube social, não. Sim, há esse momento também. Mas a igreja, nós temos que ver pela perspectiva espiritual. Eu vou me encontrar com Cristo. A noiva de Cristo estará lá, eu faço parte desse corpo, dessa noiva, e ele vai se encontrar comigo. E ele está me convidando, ele diz: vem comigo, vem, eu quero comungar contigo, eu quero estar em comunhão contigo. Lembre-se disso. E ele também, irmãos, ele deseja estar conosco quando nós não estamos apenas no coletivo, mas também no individual. Então, isso vale para a igreja coletivamente, vale para o culto doméstico na sua casa, sua família, mas vale também para você individualmente. Será que já pensamos nisso? Você já pensou nisso? E Cristo, ele deseja
e você ore, não apenas porque ele ordenou, porque ele mandou, não apenas porque você necessita, porque você precisa de certas coisas, não apenas porque você vai orar para pedir perdão ao Senhor, não apenas porque você vai ter um momento ali de intercessão, por exemplo, orar pelos outros, mas também porque você vai estar em comunhão com Ele, estar em comunhão com Cristo. Algumas pessoas pensam assim, por que que Cristo orava quando Ele veio? Ele não podia tudo já? Ele podia resolver tudo, né? Podia resolver, fazer o milagre que ele estava precisando, podia andar sobre as águas, poderia já curar enfermo. Por que que ele orava? Por que que Cristo orava? Podemos dar várias respostas para essa pergunta, mas uma delas é porque a oração para Cristo era a comunhão com o seu Pai. Porque ele amava estar com Deus, com o seu Pai. Muitas pessoas pensam que a oração é só petição, não é. É só intercessão, não é. É só confissão, também não é. São todas essas coisas também. E é também estar em comunhão com Deus, estar em comunhão com Cristo. Ele diz: vem, vem comigo. Vamos, muitas vezes nós não queremos orar, estamos cansados, desanimados, mas o Senhor Jesus disse: vem, vem, vem comigo. Eu quero estar contigo. Quero estar em comunhão contigo. Pense nisso, reflita sobre isso. Deus, o Pai, o Espírito Santo e Cristo, a Santíssima Trindade, têm prazer em estar conosco na igreja e também no individual, conosco, com você. Vem. Às vezes você pode também estar numa outra situação, não desanimado, mas com vontade, desejo de orar. Você tem esse desejo muitas vezes? Cristo também tem, porque ele diz: vem comigo do Líbano. Isso é uma doutrina importante. Cristo deseja estar em comunhão com o seu povo. Mas uma outra coisa importante, irmãos, dentro desse desejo de Cristo, é que isso, essa comunhão com Cristo, é a coisa mais importante, na verdade, da vida cristã. Você sabia disso? A coisa mais importante da sua vida, da nossa vida, é a comunhão com Deus triuno, com o Pai, com o Espírito Santo e com o Filho, com Cristo. Aqui estamos focando especialmente em Cristo, mas a comunhão com Cristo é também a comunhão com o Pai e também com o Espírito Santo. E essa, na verdade, é a coisa mais importante da sua vida. Por quê? Porque nós aprendemos lá no Catecismo de Westminster. Lembra que disseram? O que que eles nos ensinaram? O que que eles disseram, os teólogos de Westminster? Qual é o fim principal do homem? É glorificar a Deus e desfrutar de Deus para sempre. Você foi criado para isso. Você foi criado para glorificar a Deus, mas também para desfrutar dele, da sua presença. Você consegue imaginar o seguinte? As pessoas pensam assim, tem pessoas que chegam a imaginar o que que Deus fazia antes de criar qualquer coisa. O que que Deus fazia? O que que ele estava fazendo antes de criar qualquer coisa? Sem ter criado os anjos ou qualquer outra criatura, o que que Deus estava fazendo? Isso está lá em João 17. Cristo diz, em João 17, ele diz: Pai, glorifica-me com a glória que eu tinha contigo antes que houvesse mundo. Aquela glória que eu tinha contigo. Então, o Filho, eternamente gerado do Pai, junto com o Pai, junto com o Espírito Santo, o que eles faziam? Havia neles essa glória, essa mútua glorificação. Ele disse assim: Olha, eu te glorifiquei na terra, cumprindo a obra que tu me deste. Agora glorifica-me com aquela glória que eu tinha contigo antes que houvesse mundo. Então o Pai glorificava o Filho antes que houvesse mundo, e o Filho, o Pai. E o Espírito Santo glorificava o Filho e o Pai. Por que eles fazem isso? Faziam isso? Porque nisso consiste a eterna felicidade de Deus, em existir, se é que podemos usar o termo existir para Deus, para a sua própria glória. E é nessa própria glória que o próprio Deus contempla na Trindade, é que está o seu imenso prazer, a sua imensa felicidade completa nele mesmo. É nisso. Nisso consiste a glória de Deus. E aí ele
Diz assim, olha, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Por que que Deus te fez? Para pegar você e colocar dentro dessa comunhão da Trindade, dessa eterna glorificação que já existia, ele coloca você lá dentro. Então, quando você agora olha para esse Deus e você o glorifica, o que acontece? Você desfruta dele ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, você foi criado para isso. O homem pecou, nós pecamos em Adão, Cristo veio para nos trazer de volta, então, para essa comunhão com ele. Então, essa é a coisa mais importante. É esse vem comigo, esteja comigo. Eu quero que você desfrute da minha presença, dessa comunhão comigo. Você foi criado para isso. E em Cristo Jesus, você é uma nova criatura para isso. Então, você não foi criado, veja bem, não vá me entender mal, porque essas outras coisas são importantes. Você não foi criado para ir para a igreja, apesar de termos que ir para a igreja, certo? E para realizar tantas outras atividades, trabalho, família, tantas outras... Nós temos que fazer tudo isso sim, conforme Deus ordena. Mas o maior propósito não são essas outras coisas, mas sim glorificar a Deus e desfrutar dessa presença de Cristo, da comunhão com Ele. Por que isso é importante? Por que é importante destacar isso? Porque muitas pessoas, irmãos, não entendem isso. Muitas pessoas vão para igrejas, participam de grupos, igrejas, e muitas pessoas acabam perdidas no meio de um ativismo religioso. Você sabe o que que é isso? Talvez alguém aqui já tenha vivido isso. Ativismo religioso. Você tem que estar ali na igreja todo domingo fazendo, fazendo, tem que ter um cargo, você tem que fazer aquilo outro, fazer, e você perde Cristo de vista. Não é assim que você serve a Deus, serve a Cristo. É o contrário. Você vai para a igreja porque isso flui da sua comunhão com Ele. Porque você diz como Paulo, o amor dele me constrange a servi-lo. Entende? Então, primeiro, você está com Ele, com Cristo. Aí você serve, então você faz as outras coisas. Isso é muito importante. Você vê isso nos evangelhos. Cristo escolheu os discípulos. Você lembra lá no evangelho dos evangelhos, né? E aí diz o texto lá assim, ó, que Cristo os escolheu para que estivessem com ele primeiro. Cristo não falou, ó, eu escolho você, pode já pregar, pode ir lá curar, pode fazer isso e aquilo. Cristo não fez isso. Cristo passou a noite inteira em oração, escolheu aqueles que ele mesmo quis para que estivessem com ele. E você vai lendo alguns trechos ali dos evangelhos, você vai ver que algumas vezes Cristo chama eles para estar com ele em certos momentos específicos. Mas desde o início, o propósito primeiro, mais importante, é que eles estivessem. É como se ele dissesse, vem, fiquem aqui comigo. Lembra quando Cristo chama eles para descansar? Estejam comigo. Muitas vezes, irmãos. Na própria ceia, então, foi esse momento privado ali com esses discípulos. Cristo chamou eles. Vem, estejais comigo. Irmãos, isso é muito importante porque você pode colocar o carro na frente dos bois, como diz o ditado. Você coloca todo o ativismo à frente e aí a comunhão com Cristo fica para depois. Tem que ser ao contrário. Vocês lembram de Marta e Maria? Maria escolheu a melhor parte, estar aos pés de Cristo. Quantas pessoas, falando agora de pregadores, por exemplo, de ministros do evangelho, vão preparar sermão, o foco dele é o estudo, é o grego, é o hebraico, a exegese, a hermenêutica, pegar livros e mais livros e tal. Tudo isso pode ser correto e legítimo, mas ele foca apenas nisso. Ele vai para o púlpito, aí você fala: onde está Cristo? Você disse como aquelas mulheres: levaram o meu Salvador e eu não sei onde puseram ele. Onde está Cristo? Sermões moralistas, sermões frios, sem a presença de Deus, sem a presença de Cristo. Por quê? Porque ele não estava com Cristo antes de subir no púlpito. Essa é a verdade. Isso se aplica a todos nós, não somente aos ministros, todas as pessoas. Você servir a Deus na sua família, né? As esposas, tu precisa primeiro estar com Cristo antes de ensinar os seus filhos, antes de compartilhar uma palavra com o seu marido. Os homens precisam estar com Cristo antes de ensinar a sua família. Você precisa primeiro caminhar com Cristo, estar com Ele primeiro, antes de fazer essas outras coisas. Vem comigo, ele diz. Ele chama todos nós
Ele nos convida a estar com Ele. Tem uma frase que eu gosto muito de Thomas Chalmers. Thomas Chalmers foi um teólogo da Escócia do século XIX. Ele disse o seguinte: a oração, olha o que ele diz, que interessante. Thomas Chalmers: a oração não nos capacita a fazer uma grande obra para Deus. A oração é a grande obra para Deus. É a oração, é o estar com Cristo. Essa é a maior obra, essa é a coisa mais importante, irmãos. Estar com Ele, estar com Cristo Jesus. Vem comigo, ele convida a sua esposa, ele convida a sua igreja, convida a todos nós. Ele faz esse convite a você. Vem, vem, esteja comigo. Quero estar em comunhão contigo. Quero estar nessa doce comunhão. Como você tem vivido sua vida cristã? Você tem estado com Cristo todos os dias? Pela manhã, pela tarde, pela noite? No dia do Senhor, você tem estado com Cristo? Antes de estar com outras pessoas, seja a sua própria família, você tem estado com Cristo? Antes de servir a Deus em algum lugar, seja algum local, uma igreja, seja onde for, você primeiro está com Cristo? É a coisa mais importante, irmãos. Vem comigo, diz o Senhor, a comunhão com Ele, a comunhão com Cristo. Vem comigo, ó minha esposa. Então, irmãos, esse é o primeiro ponto que eu compartilho com os irmãos. Convite de Cristo para estar com Ele. Em segundo lugar, irmãos, nós temos também aqui o convite de Cristo para a sua esposa, para que ela saia de lugares altos, montes que são mencionados aqui. Veja o que diz o texto. Vem comigo do Líbano, ó minha esposa, vem comigo do Líbano. Então está fazendo aqui duas vezes, né, essa ênfase. Ele diz: olha, desde o cume de Amana, desde o cume de Senir e de Hermon até aqui. Então, a Líbano, vem comigo do Líbano, desde o cume de Amana, desde o cume de Senir e de Hermon. Então, esses locais, Hermon, Senir, Amana e também Líbano, eram locais ali conhecidos naquela época, do contexto aqui da época, no contexto histórico, são altos, são montanhas. Ah, muitos comentaristas entendem aqui como eram considerados locais bons, locais aprazíveis, locais altos. Então, a Escritura às vezes nos dá essa, essa ilustração de que quando você está lá embaixo, nos vales, vale da humilhação, vale da sombra e da morte, é uma situação complicada, difícil, mas quando você está nos montes, nos altos, você está numa situação mais confortável. Você vê isso, o peregrino, John Bunyan, usa muito essa ilustração, né? Então, lugares bonitos, locais da onde lá de cima você consegue ver as coisas de maneira melhor. Enquanto no vale você está ali um pouco mais perdido, numa situação difícil. Essa é a ideia aqui. Então, esses montes, eles eram montes reais, locais específicos, mas eles trazem, os comentaristas mais antigos trazem essa explicação de que esses montes são locais bons, locais maravilhosos, locais aprazíveis, locais prazerosos, locais bons. Então ele diz assim: vem comigo desses locais, saia desses locais e venha comigo. É para ela sair e vir para estar com ele. Então, essas montanhas, ainda que sendo locais bons, né, naquela época, considerados assim, ele deseja, o amado, que ela venha, que a esposa venha, para estar com ele, para estar com Cristo. O que isso nos ensina, irmãos? Que doutrina nós podemos ensinar aqui? Precisamos aprender aqui, melhor dizendo, né? Que há muitas coisas boas na vida cristã. Situações e momentos da vida cristã e coisas em geral, coisas boas que você puder imaginar, que são boas para o povo de Deus. Coisas que Deus criou. Lá em Gênesis, ele viu que tudo era bom. Por exemplo, você tem coisas boas, a própria família, o seu cônjuge, os filhos, coisas boas.
Muitas vezes o trabalho, a bênção do trabalho, a saúde, coisas, momentos de descanso, né? Momentos de férias aí que alguns estão desfrutando aí nesse período de início de ano, momentos de descanso, momentos de paz, às vezes num país, numa nação também. Há coisas boas nessa vida. Há coisas que são legítimas, que Deus criou para nós. Uma boa comida, por exemplo, você desfrutar é algo legítimo. Você desfrutar da companhia de amigos, coisas boas, um passeio, uma viagem. Há inúmeras coisas que são boas e que não são pecaminosas em si mesmo. Tantas coisas. A música, por exemplo, o entretenimento saudável. Há tantas coisas boas, irmãos, que Deus criou para o bem, para o nosso bem, e que você pode desfrutar dessas coisas que não são pecaminosas em si mesmo, em si mesmas, elas não são pecaminosas. Coisas criadas pelo próprio Deus. Então, aquela doutrina, existe uma doutrina falsa, né? Até no romanismo também isso é ensinado, que toda a matéria é má. Isso vem lá do gnosticismo, né? Antigo, que a matéria é má. Por isso que muitos não criam. O apóstolo João escreveu a sua epístola para combater o gnosticismo, dizendo que Cristo não veio em carne, porque como se toda a matéria, todo mundo aí é mal, e não é, na verdade, né? Tudo que Deus fez é bom, tá lá em Gênesis capítulo 1, capítulo 2. Casamento, todas essas coisas são coisas boas, legítimas, e que Deus, ele criou para nós, criou para o seu povo, e delas você pode desfrutar. Então, há lugares altos, lugares bons. E você está nesses locais muitas vezes, você pode se gloriar em Deus, por isso, por essas bênçãos. Mas tem um porém. Porém, é que por causa do nosso pecado, às vezes, nós podemos abusar das coisas boas. Temos que tomar cuidado com isso. Podemos idolatrar coisas boas. Podemos fazer ídolos em nossos corações, até das coisas boas que Deus fez. Nosso coração é tão pecaminoso e tão enganoso que isso pode acontecer. Então, se você pratica algo que é bom, é legítimo em si mesmo, mas se em algum momento Deus falou assim para você, olha, eu quero que você largue isso por um tempo, ou largue de vez, mesmo que não seja uma coisa pecaminosa em si mesmo. E se você não quiser, se você tiver dificuldade, é talvez porque você esteja idolatrando isso. Por exemplo, eu vi um pregador ilustrando isso uma vez, ele dizendo que ele gostava muito de jogar basquete. Ele gostava de jogar basquete. Isso muito antigamente, né? Muitas décadas atrás, não havia nada de errado. Era ali entre amigos, né? Talvez na universidade, eu não sei. E ele falou, "Ué, tudo bem, não é algo pecaminoso", ele jogava. Mas um dia ele foi percebendo que ele era muito bom jogador, muito bom mesmo. E aconteceu um problema, aquilo foi enchendo o coração dele de orgulho, né? O orgulho pecaminoso. Um dia ele orou a Deus e Deus disse para ele abrir mão disso. Não quer dizer que Deus vai fazer isso igualmente com todo mundo do mesmo jeito, dessa forma, mas ele disse que o Senhor tocou no coração dele. E isso pode acontecer conosco. Deus, ele pode ordenar, exigir, e você entendendo isso, lendo as escrituras, meditando e orando, que aquilo não é mais para você, mesmo que não seja uma coisa pecaminosa em si mesmo. Por que que isso acontece? Eu já disse o motivo, né? Porque essas coisas podem se tornar é, idolatrias, ou às vezes não, irmãos. Nem sempre, tá? Ou às vezes é porque essas coisas são boas em si mesmo, mas não são coisas excelentes. E Cristo é mais excelente do que tudo. Existe algo mais excelente que Cristo? Então, Cristo, muitas vezes, ele quer que o seu povo saia desses lugares ou locais altos, e ele desça, que você desça desses locais altos, para estar em comunhão com ele. Ele deseja que você assim faça. Muitas vezes, ele faz isso para que você entenda que não há ninguém como ele, que essas coisas, ainda que sejam boas, por exemplo, o alimento de cada dia, ele diz assim: olha, eu sou o pão da vida que desceu do céu. Então, quando você jejua, por exemplo, você abre mão, então, de algo bom, legítimo, por algum tempo, para jejuar,
que você está dizendo? Você está dizendo assim, olha, a minha fome por Cristo é maior do que a minha fome pelo alimento físico que Deus criou, do que o pão de cada dia. Não quer dizer que comer o pão de cada dia é pecado, claro que não. Estou abrindo mão ali por um tempo para desfrutar mais de Cristo. Então, como disse um pregador, um autor, o que que é o jejum? Fome por Deus, fome por Cristo. Eu quero mais de Cristo. Eu quero mais dele. Então, irmãos, é isso que Deus faz muitas vezes. Cristo faz isso conosco. Venha, desça do monte, irmão, desça do monte Senir, desça desses locais, dessa situação boas que você está agora no momento, e venha mais para perto de mim. Cristo deseja a comunhão conosco, ainda que você esteja num momento bom, uma situação boa, situações aprazíveis, interessantes, muito boas e até legítimas. Ele quer que você deixe essas coisas por um tempo, ou às vezes totalmente, e venha para estar com Ele. Vem comigo do Líbano, venha comigo do monte, do cume do monte. Você está lá no cume, você está lá no alto. E ele vem, ele diz para você: desce, desce, esteja comigo, venha, e eu vou te mostrar que a comunhão comigo, comunhão com Cristo, é muito mais excelente. Irmãos, o autor aos Hebreus diz o seguinte, texto que eu sempre lembro: nosso sumo sacerdote, Cristo, ele é mais sublime do que os céus. Você consegue imaginar isso? O que quer dizer isso? Olha para o mundo aqui, olha para o mundo, toda a criação de Deus, olha para os mares, as praias tão belas que Deus criou, rios, montanhas, árvores, animais, coisas tão gloriosas, tão belas que você vê nesse mundo e você fica maravilhado. Aí você pensa, e o céu, que onde não tem o pecado? Não tem comparação, não é? Não tem comparação. O que é a glória do céu? Não tem comparação. Não tem como comparar. O lugar, o mundo de santidade, o mundo do amor de Deus, onde ele habita o puro e santo amor de Deus. Mas até esse local tão glorioso criado por Deus, os céus, o autor hebreu diz assim, ele é mais sublime do que os céus. Cristo é melhor do que o próprio céus. Quanto mais as melhores coisas deste mundo. Então você já experimentou isso na sua vida? Algum momento de comunhão com Cristo? E você disse como Pedro, ó Senhor, como é bom estar aqui. Pedro, naquele momento da transfiguração, e os que estavam com ele queriam ali fazer três tendas, que não queriam que aquele momento acabasse, não queriam que aquilo ali se perdesse. Como é bom, queremos estar aqui, eu quero estar com Cristo. Como Maria, ela escolheu a melhor parte. Marta estava ocupada. Errado o que Marta fez? No certo sentido, não, irmãos, né? Precisamos cuidar do trabalho, as coisas da casa, etc., como Marta. Mas o Senhor Jesus diz: Maria, ela escolheu a melhor parte. Você já escolheu a melhor parte? Alguma vez? Você teve a oportunidade de fazer outras coisas, mas Cristo te disse: vem, desça desses lugares altos para estar comigo. Vem, desça para estar comigo. Você já fez isso? Você tem esse desejo na sua alma? Eu desejo Cristo acima de tudo, acima de todos. Como eu disse aqui agora há pouco no ponto um, é a coisa mais importante, é o principal de todos os mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. É exatamente isso, irmãos, essa comunhão com Ele. Ele está acima das coisas, melhores coisas que podem haver neste mundo, até mesmo lá no céu, porque ele é mais sublime do que os, Cristo é mais sublime do que os céus. Portanto, ele diz: vem comigo e desça desses lugares, esteja comigo, venha comigo, ó minha esposa. E como ele diz no versículo anterior, ó meu amor. Irmãos, por último, em terceiro lugar, o Senhor Jesus, ele convida o seu povo a sair não só de lugares altos, mas também de lugares perigosos para estar com ele. Então, o amado aqui, ele convida sua amada a sair dos montes, mas o texto também diz o seguinte, olha,
Lendo aqui do começo, ele diz assim, ó, vem comigo do Líbano, ó minha amada, ó minha esposa, melhor dizendo, vem comigo do Líbano, olha desde o cume de Amana, desde o cume de Seni, de Hermon, desde os covis dos leões e desde os montes ou dos leopardos. Covis dos leões e os montes dos leopardos. Saia deste lugar, ou destes lugares, né? Dois lugares, covis dos leões, montes dos leopardos. Saia deste lugar para estar comigo. Venha para estar comigo. Saindo, então, dos lugares altos, mas também de covis, de leões e montes de leopardos. Os comentaristas, então, dizem que são locais complicados agora, locais difíceis. Então, estar ali no meio de leões, no meio de leopardos, não é um lugar agora bom, não é um lugar aprazível. A, a Escritura faz referência a isso, por exemplo, Pedro, né, o apóstolo Pedro, falando sobre o diabo, é como um leão buscando a quem tragar, né? Pedro usa essa figura, por exemplo. E realmente há lugares que não são bons para o cristão estar. Nem todo lugar, então, neste mundo é bom para o cristão estar. Você não deve estar em qualquer lugar. Estar, mesmo fisicamente, até me refiro a fisicamente, há locais que o cristão não deve frequentar, irmãos. Há locais, há situações que o cristão deve evitar. E para ele, são locais como covis de leões. Há locais assim. Com certeza você pode imaginar certos locais onde o cristão ele nem sequer é bem-vindo. E ao ir a certos locais, isso trará problemas para ele. Felizmente, muitos jovens se perdem quanto a isso, né? Tem dificuldades quanto a isso. Por exemplo, né, você tem aí tantas igrejas, tantos locais, jovens cristãos que frequentam escola pública, então, né, nem se fala, e universidades, e nós já sabemos como funcionam os locais, mas aqueles supostos amigos ali, colegas, gostam de convidar cristãos para locais perigosos, locais ali onde não há temor de Deus, locais ali onde essas pessoas poderão ser levadas para caminhos tortuosos. E aí nós temos aí um número muito grande, né, de jovens que abandonam a igreja, abandonam tudo, né, a própria família, próprio Evangelho, próprio Jesus, próprio Cristo, em troca de prazeres do mundo, locais perigosos. Então, você vê aí, por exemplo, quando algum cristão, né, conhecido, famoso, ele cai em algum pecado grave, você pensa, nossa, que coisa terrível aconteceu ali. Na verdade, não, é porque ele já estava se colocando em situações perigosas antes dele cair totalmente. É devagar, é aos poucos. Então, há locais que o cristão não deve estar. Locais perigosos que são, de fato, covis de demônios. São locais onde o cristão não deve frequentar. Nós temos que entender isso para instruir nossas famílias, nossos filhos, nosso cônjuge e tantos outros irmãos, que há locais que não são bons para o cristão, que não são condizentes com a fé cristã. Há esses locais. E há locais também, irmãos, que não, agora eu não me refiro exatamente a um local público, físico, mas há situações na vida cristã que você pode se colocar e isso pode te levar a pecar contra Deus. Você também deve evitar situações também, não apenas locais, mas situações. Então, dá um exemplo prático aqui para os irmãos compreenderem o que eu quero dizer. Quantos irmãos aí em nossos dias, falando até mesmo dos mais jovens, lutam com pecados, determinados pecados, e têm muita dificuldade com pecados. Principalmente na questão da pureza sexual, por exemplo, né? Muitos cristãos que lutam com isso, jovens especialmente, têm dificuldade. Só que ele se coloca nessa situação, né? Como? Simples, né? Redes sociais, tantas coisas assim, hoje em dia, né? Internet. A pessoa se coloca nessa situação perigosa, ela peca, ela acaba pecando, depois ela fica se perguntando como que isso aconteceu, como isso aconteceu, por que isso aconteceu.
Mas é óbvio, ela está se colocando em situações a cada dia, é bombardeada a semana inteira, só com coisas ruins. Como isso não vai invadir a sua mente? Como não vai invadir a mente dessas pessoas? Porque a batalha contra o pecado, a batalha espiritual começa na mente. Então ela se coloca em covis de demônios nessa situação também, covis de leões. Se colocando em determinadas situações que ela não deveria. Ela está alimentando a sua carne. Paulo fala sobre isso, né? Você não alimentar a carne, não alimentar a sua natureza pecaminosa. E você alimenta aquilo através de quê? Através de ver, através de ouvir, através de tantas coisas. E aí é claro, é óbvio que a pessoa vai cair em pecado. E essa luta contra a natureza, contra a nossa concupiscência, ela é terrível. Porque Paulo, o apóstolo, ele fala sobre em Efésios 6 ele fala sobre a batalha espiritual, vestir a armadura, ele fala contra as potestades, etc. Lá ele fala contra os espíritos malignos, etc. Mas quando ele fala desse ponto aí, que eu mencionei, o que que Paulo fala para Timóteo? Ele fala assim para Timóteo: foge das paixões da mocidade. Você nem consegue lutar contra essas coisas, você tem que fugir. Lutar contra a sua própria natureza pecaminosa é pior ainda, na verdade. Foge, foge. Paulo diz: foge das paixões da mocidade. Você tem que fugir e não se colocar em situações como essa. Então, infelizmente, pessoas, né, já vi tantos casos, né, pessoas, até pastores, eu vi um pastor explicando uma vez que ele foi aconselhar um jovem nesse sentido, né, de pureza e tal. Ele falou: olha, vou ser bem sincero com você, o pastor piedoso falou. Você tem que estar sozinho com a pessoa do outro, né, do outro sexo, do outro gênero. No caso, o rapaz era um rapaz, então ele falou assim: deveria estar sozinho somente se for uma mulher, somente se ela for sua mãe, ou sua irmã, ou sua neta, ou sua filha. A sós com outra pessoa, num local, numa casa, nunca se coloque nessa situação. Covis de leões, covis de demônios. Você está se colocando nessa situação. Foge das paixões da mocidade. É fugir. Não tem outra opção. Você que é jovem, tem essa questão, essa dificuldade. Não só os jovens, né? Creio que todos nós, na verdade, pense nisso. Não se coloque nessa situação. Mas uma outra doutrina também importante que nós temos aqui é a seguinte: pessoas que lutam contra esse pecado e tantos outros pecados, irmãos, falham em entender uma coisa importante. Esse texto, Cristo está dizendo assim: vem comigo, como eu falei no início, essa comunhão com Ele, que é a coisa mais importante. Essa íntima comunhão com Cristo. Como que você vence o pecado? É através disso, desse vem que tem aqui nesse texto, dessa comunhão com Cristo. Você acha que você vence o pecado por meio do legalismo? Legalismo, né? Todas as igrejas têm isso, né? Mandamentos de homens, regras e mais regras e mais regras, preceitos e preceitos. Existe sim preceitos bons, regras boas, etc. Mas isso por si só não irá te livrar ou te libertar do pecado. Isso por si só jamais irá fazer isso. Senão os fariseus seriam os mais santos, né? Por exemplo. E tantas igrejas aí, pessoas vivem disso, de legalismo, é onde você encontra mais imoralidade, na verdade, debaixo dos panos. É onde há mais legalismo. Você sabia disso? Onde há mais legalismo, mais religiosidade nesse sentido, mais pecado há, na verdade. Aí acontece um escândalo, aí todo mundo fica chocado. Veja um grupo legalista, já desconfie. É ali onde tem mais pecado escondido, na verdade. Você sabia disso? Porque não é assim que você vence o pecado. Como é que você vence o pecado? Um puritano falou o seguinte, se eu não me engano, foi Richard Sibbes. Ele disse o seguinte, que o pecado tem que se tornar amargo para você. Então, as suas afeições, lá dentro do seu coração, na sua alma, você tem que criar um ódio pelo pecado. O pecado tem que ser amargo para você e você não desejar ele mais. É algo espiritual. É só para quem nasceu de novo isso. Você primeiro precisa nascer de novo para odiar o pecado. Mas vai além ainda. Tem um outro passo ainda. Você odeia todo o pecado como? Como que o pecado se torna amargo para você?
Então, Richard Sibbes, ele diz o seguinte: o pecado vai se tornar amargo para você somente quando Cristo for doce para a sua alma. É assim. Como que você vence o pecado, então? Quando Cristo, ele é doce para a sua alma. Você tem um imenso prazer na presença de Cristo. Quando você anda com Ele, com Cristo, numa íntima comunhão com Ele, e você agora quer fazer a vontade dele, você deseja servi-lo, e você diz como Paulo: já não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim. E esse viver que agora eu trago na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. É amando a Cristo, é esse vem aqui do nosso texto de hoje, estar com Ele em comunhão, quando você se une a Cristo, uma bela e maravilhosa e doce comunhão com Ele, e agora o pecado, ele vai parecer cada vez menos atraente aos seus olhos. Por que que o ser humano peca? Por que que nós pecamos? Porque nós queremos um prazer transitório, um prazer ali de momento. E Cristo, ele dá para você um prazer que não é transitório, é um prazer maior, completo, gratuito, porque o pecado custa caro, o salário do pecado é a morte. E Cristo então te dá um prazer gratuito. E você vê lá em Hebreus, não é isso que fala de Moisés? Moisés, né, os irmãos viram aí os estudos do irmão Edson, Moisés, ali escolhido por Deus, e o livro de Hebreus diz que ele preferiu então ser rejeitado, né, com o povo de Deus a desfrutar dos prazeres do Egito, do pecado, né, por pouco de tempo. Mas ele viu o mundo invisível, ele viu que pela fé, lá diz em Hebreu sobre Moisés, ele entendeu isso. O meu maior prazer é Deus, o meu maior prazer é Cristo. Então, enquanto você não encontrar esse prazer em Cristo, o pecado nunca vai ser amargo para você. Então, você precisa estar com Cristo. Ouvi um certo pregador dizer isso uma vez, né? É muito difícil você ir a tais lugares, esses covis de leões, ou estar em tais situações, quando você está com Cristo, Cristo está presente com você, você sente de fato a presença de Cristo, você automaticamente não quer ir para esses lugares, porque é como se Cristo estivesse indo com você. Você está indo para esse lugar ou para essa situação, você está levando Cristo com você. E você não quer que Cristo veja essas coisas. Você não quer que Cristo esteja ali com você quando você estiver pecando. Você não quer. Por quê? Porque Ele está contigo. Então, quanto mais você tiver de Cristo, menos do pecado você vai ter na sua vida. Então, não esqueça essa questão de preceitos, legalismo. Esqueça. Por isso, irmãos, esse livro, Cantares de Salomão, é tão importante para nós. Ele ensina isso. Saia do Líbano, ele diz, do Monte Hermon, do Monte Cerni, do Cume de Amana, saia dos covis dos leões para estar comigo, para estar com Cristo. É isso. Eu creio, irmãos, que Cristo nos ensina. É isso que a palavra de Deus nos ensina. A coisa mais importante é estar com Ele. E aí você vai entender que toda a sua dificuldade, sua luta contra o mal, contra o pecado, é porque você precisa, na verdade, deleitar-se mais em Cristo. Como eu disse aqui em outra vez, em outro estudo, sobre Cristo, lá em Isaías 53, lembra? Que o Senhor ele veria o trabalho da sua alma e ficaria satisfeito. Você entende que Cristo, ele satisfez a Deus? Satisfez a ira de Deus? Ele satisfez toda a obra de Deus, tudo que Deus deu para ele fazer. Deus, o Pai, ficou satisfeito. Ele disse: Tu és o meu filho amado, em ti eu me comprazo. Então, se Cristo satisfez um Deus infinito, ele não vai satisfazer você? Cristo não vai satisfazer a sua alma? Cristo não consegue satisfazer a sua alma? Claro que consegue. Sabia que nada neste mundo vai satisfazer completamente a sua alma? Nem nada no céu vai satisfazer a sua alma completamente. Mas Cristo, sim, ele satisfaz a nossa alma. Então ele diz: todo aquele que tiver sede, venha a mim e beba, e do seu interior jorrarão rios de água viva. Essa água viva que está em Cristo Jesus satisfaz a sua alma, satisfaz a sua sede, está somente em Cristo. Todo aquele que tiver sede,
venha a mim e beba. Você tem encontrado satisfação nele, em Cristo Jesus? Você tem encontrado satisfação nele? Então, satisfaça-se nele, e todas as coisas deste mundo ficarão pequenas demais diante de um Cristo que é mais sublime do que os céus. Amém. Irmãos, que Deus nos abençoe, nós possamos meditar nessas coisas, nessas verdades, e sempre lembrar desse convite de Cristo. Vem, 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 Cristo diz, para estar comigo. Irmãos, nós vamos encerrar então com uma oração. Gostaria de pedir ao irmão Edson, faça uma oração, encerrar se ele puder, e o irmão Anderson também. Se o irmão Anderson estiver podendo, para nós encerrarmos. Oremos. Senhor, nosso Deus amado, nosso Pai, Senhor da nossa vida, nosso Salvador, nosso Redentor. Pai, nós queremos, diante da palavra que ouvimos, clamar ao Senhor, ó Deus, clamar a misericórdia. Que o Senhor possa, Deus, nos atrair para Ti, ó Deus, que possa renovar sobre nós o Teu chamado para Te seguir e nos levar junto contigo, ó Pai, para onde o Senhor estiver, para a comunhão com o Senhor, para estar junto de Ti, Senhor. Nos ajude a desejar isso ardentemente, Deus, com todo o nosso coração. Seja essa a nossa vontade, acima de qualquer outra coisa, de ter comunhão com o Senhor, estar contigo, Senhor. Que possa nos salvar. Salva-nos, Senhor, e seremos salvos. Sara-nos, Senhor, e sararemos. O Senhor, Deus, possa, sim, nos atrair cada dia, Senhor. Porque sem, Pai, o Senhor, sem a tua graça por nós, ó Deus, nada somos, nada podemos fazer. Jamais daríamos um passo em tua direção, ó Deus, se não fosse o Senhor nos atraindo, Pai. Que assim o Senhor possa fazer. Nos ajude a abrir mão das nossas coisas, nossos prazeres, ou quem sabe tem ídolos em nós, em nosso coração. Que possa nos livrar disso, ó Pai, nos fazer ver e entender essas coisas. Aquilo que às vezes até são coisas boas, mas nos atrapalha, e servir integralmente, com todo o coração. Precisamos também, ó Pai, ser tirados pelo Senhor mesmo. Esses momentos, desses lugares, dessas condições ruins, ó Deus, são más. Nosso coração jamais se deixe levar por isso, mas que o Senhor possa nos livrar disso também, Deus. Obrigado por essa palavra que hoje renova o nosso coração, nos alimenta, nos faz lembrar mais uma vez deste grande amor do Senhor, esse grande amor que nos atrai. Possamos amar o Senhor também, ó Deus, assim, com toda a nossa vida, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. Ó Pai, amar ao Senhor sobre todas as coisas, como o Senhor mesmo nos ensina a fazer na tua palavra, Senhor. Ajude, sim, na nossa fraqueza, nas nossas limitações. Deus, nós somos fracos, somos imperfeitos. Deus, às vezes somos como os exemplos que temos na tua palavra, o povo de Israel, um povo duro, um povo difícil, mas nos ajuda, Senhor. Clamamos a tua misericórdia, a tua graça sobre nós, sobre o teu povo também, ó Deus, sobre as igrejas do Senhor, o teu povo onde está reunido, o povo te servindo dia a dia, cada dia da semana, onde estiver os teus servos, ó Deus, que o Senhor possa atraí-los, ó Pai. E que o olhar deles, as afeições de cada um de nós seja sempre do Senhor, não deste mundo. Não nos deixe, ó Pai, sermos atraídos por esse mundo, Pai, mas nos conduz a Ti, Senhor. É o que clamamos, Senhor, te pedimos. E também pedimos isso gratos porque até aqui o Senhor tem sido conosco. Graças ao Senhor, nós estamos de pé, o Senhor não tem nos deixado sucumbir, o Senhor tem sido o nosso socorro, a nossa salvação. Até aqui o Senhor nos ajudou. Por isso te louvamos também, Senhor. Recebe assim a nossa oração. Com gratidão no nosso coração é que fazemos em nome de Jesus. Amém. Pai querido, Pai amado, Deus de graça e misericórdia, graças te damos, Senhor, por mais um dia de vida, esse início de ano. Estamos aqui graças a Ti, já podendo, um domingo, no Teu santo dia,
e poder, desde manhã e até agora, estarmos ouvindo a Sua palavra sendo anunciada de modo extraordinário. É um alimento muito bom que nós recebemos, né, desde manhã e agora com o estudo aqui à tarde. O Senhor tem sido bondoso conosco, nos alimentado grandissimamente, Pai. Te agradecemos porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é fiel a si mesmo, o Senhor cumpre com suas palavras e com as suas promessas. O Senhor é Deus que se preocupa conosco e quer ter comunhão conosco. Senhor que nos chama pelo nome e te agradecemos, Senhor. Te adoramos, te bendizemos. Glórias sejam dadas ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Te agradecemos por nos salvar, por ter piedade e misericórdia de nós, por não nos tratar da maneira que deveríamos ser tratados, por não nos tratar da maneira que deveríamos ser tratados. E desde o Jardim do Éden, a gente vê o Senhor indo atrás do ser humano para salvar o ser humano. O ser humano, pelo contrário, correndo do Senhor, se escondendo do Senhor. O ser humano querendo ter sabedoria, querendo ter conhecimento do bem e do mal. E a sabedoria que o ser humano tem ao comer do fruto foi querer brincar de esconde-esconde com alguém, com um ser que é onisciente. Então, a sabedoria do mundo, do ser humano, é loucura diante de Deus. E o Senhor, como um pai amoroso, vai atrás, vem atrás de nós e quer sim, quer ter comunhão conosco. O Senhor que nos chama para estar com o Senhor, em comunhão com o Senhor, até mesmo a Santa Ceia, o pão, o vinho, o corpo e o sangue de Cristo, né? Que é a comunhão da igreja, dos cristãos com Cristo. E pedimos, Pai, nos ajude, nos auxilie, que o Senhor possa nos dar fome e sede de Ti, dai-nos uma imensa vontade de orar, ler a Bíblia, te buscar, te obedecer. Encha-nos com o Espírito Santo, com o fruto do Espírito, com poder, com dons espirituais, Pai. Nos ajude, nos auxilie, para que possamos também ter igrejas, para que possamos estarmos congregando, ouvindo pregações expositivas, tendo comunhão com os cristãos e comunhão com Cristo, ouvindo a palavra de Cristo, aprendendo mais sobre Cristo. Como diz sua palavra, possamos ser iguais ao salmista, né? Vale mais um dia em sua casa do que 1000 em outros lugares. Pai, nos ajude, nos auxilie, dai-nos fome e sede de Ti. Seja conosco, esteja à nossa frente, abençoe essa semana que se inicia hoje. Quem estiver desempregado, que o Senhor possa abrir a porta de emprego. Quem estiver enfermo, física e espiritualmente, que o Senhor esteja trazendo a cura, a restauração das nossas saúdes. Aquele que não é salvo, que o Senhor possa estar trazendo a salvação aos nossos parentes, familiares, vizinhos, colegas de trabalho. Que nos ajude, nos auxilie neste mundo que jaz no maligno, mas que o Senhor possa estar à nossa frente, nos ajudando, nos auxiliando, meu Pai. Seja conosco, obrigado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe grandemente a todos. Deus abençoe. Irmãos, só um recado rapidamente. Próximo domingo pela manhã, eu pretendo fazer com os irmãos de estudo também. Acho que o irmão Edson não pode domingo que vem, mas ele vai poder em outros, né? Na parte da manhã, e eu pretendo fazer. E, inclusive, vou até falar para os irmãos lá o tema, né? É um estudo mais temático, né? Não vai ser tão exegético assim. Alguns irmãos procuraram com algumas dúvidas, dificuldades, um estudo voltado para a questão do mundo espiritual, sobre anjos, por exemplo, segundo a fé reformada, tá? Um tema bem negligenciado, aí vai ser esse tema, se Deus permitir, tá? Eu não sei quantos domingos vão ser sobre esse tema, mas quando eu não fizer, o irmão Edson também poderá, e também eu estou vendo com outros irmãos, né, que podem fazer também na parte da manhã. Pedir aos irmãos que participem, né, para que sejamos em comunhão, oremos também por isso, continuemos a orar, né,
para o fortalecimento nosso, né, na fé, e os planos para o futuro, para a igreja também, tá bom? Então, domingo que vem, creio que nós teremos, acho que no mesmo horário, tem então, às 10 da manhã, tá bom? Então, esse recado, irmãos. Deus abençoe, boa semana a todos. Deus abençoe grandemente. Amém. Deus Amém. abençoe, Deus. Boa semana. Amém. Boa semana. Quem quer dar tchau, vem quer dar